muito bem-vindos ao Ambiental Podcast. Espaço de diálogo sobre sustentabilidade, meio ambiente e direito ambiental. Aqui recebemos advogados, professores, técnicos, pesquisadores, a fim de trabalhar um pouquinho a respeito dessa temática. Seja bem-vinda, professora Marcela Damasio, também assessora do Tribunal de Contas da União. Não é isso? Do Estado. Do Estado. Ela corrige, não tem problema. Não fique preocupada. Do Estado de Sergipe. Ok? E vamos começar esse diálogo. Vamos fazer diferente. Quer começar falando sobre a coleta seletiva, sobre o ponto de vista, sobre o que propõe a Lei de Política Estadual de Resíduos Sólidos? Pronto, Robéria. Primeiro parabenizar pelo espaço, parabenizar pelo podcast. Estou adorando acompanhar, já maratonei os episódios anteriores e assim, os convidados de muita qualidade. O direito ambiental ganha muito com esse espaço que você está proporcionando para que a gente venha trazer debates tão ricos. Então, queria começar parabenizando você, porque é realmente algo inovador para a gente aqui em Sergipe ter um espaço como esse para tratar sobre as questões ambientais. Então, queria parabenizar primeiro e agradecer o convite. Fico muito feliz e agradeço. Bom, então, essa temática da reciclagem, eu fiquei muito animada quando você me convidou para a gente conversar sobre isso, porque a gente vive, né, Robéria, numa sociedade de consumo. A gente é sempre educado a consumir cada vez mais e vamos consumindo. A gente é ensinado a consumir, mas não é ensinado a descartar. O que a gente faz com aquilo que a gente não está usando mais, com aquilo que a gente... Então, hoje, tudo que a gente usa, o cosmético, o alimento, tudo vem embalado num recipiente, em algo. E o que acontece? A gente não consegue enxergar o valor, né, dessas coisas. Então, a gente tem, como você bem pontuou, um normativo legal que vai buscar trazer esse retorno desses materiais que tem um valor para a indústria, que tem um valor para o comércio, para que eles não vão para o meio ambiente, para que eles, né, não estejam causando um impacto tão grande. Então, a importância dessa política é justamente trazer para os entes públicos, mas não só, também para a entidade privada, as indústrias, comerciantes, distribuidores, a responsabilidade pelo resíduo que a gente gera, né? E essa triagem, como é que funciona esse processo de triagem? Do que pode e o que não pode ser reaproveitado? Sim, para que a população, né, os nossos ouvintes, eles possam entender. Isso. Já que para mim, para você é bem claro, mas o que pode para aqueles que não conhecem? Exato, a gente tem a própria lei, como você citou, ela traz aquela definição e uma diferença entre o conceito de resíduo e o conceito de rejeito, né? A gente sabe que o resíduo é aquilo que ainda pode ter alguma utilização, enquanto o rejeito é aquilo que não, que deve receber lá a destinação adequada, que em solo pela Política Nacional do Meio Ambiente é através de aterros sanitários, né? É a forma ambientalmente adequada, digamos, da gente dispor aquele rejeito. O rejeito é aquilo que não tem mais utilidade, então, sei lá, o lixo do banheiro, aquelas coisas que, né, fralda de neném. Então, isso é rejeito. Não usamos, não tem utilidade, vai para o aterro sanitário ou outra destinação adequada. Mas aquilo que é resíduo, a gente identifica como algo que pode ter ainda um valor, né, para a circularidade, para a economia. Então, é o vidro, é o plástico, é o papelão, é o alumínio, que o Brasil dá um show de reciclagem de alumínio, né? Isso é bom a gente falar as coisas positivas. Positivas, né? Verdade. O Brasil é praticamente 100% de reciclagem de latinha, né? De latinha de alumínio. Então, agora, os outros itens, eles realmente a gente ainda está engatinhando, né? O plástico mesmo, que é um grande problema. O plástico, a gente brinca que o plástico foi o sonho do século XXI, do século XX, mas é o pesadelo do século XXI. Porque o acúmulo, o excesso de plástico, essa coisa da vida prática, né? Tudo vai embalado num plástico. Tudo. Não é, Robéria? Você já percebeu? Até agora eu tô querendo embalar fruta, né? Fruta descascada. Descascada, exatamente. Tenho percebido isso nos supermercados, né? Você chega numa área lá, as frutas estão todas dentro de recipientes plásticos, né? Então, por
Por mais que a gente saiba que algumas pessoas alegam que, mas tem pessoas que podem ter mobilidade e tal, mas a gente sabe que não é a regra, né? E que existem alternativas mais sustentáveis do que aquele plástico filme, do que aquela bandejinha, do que os potes de plástico. Então, assim, não é uma demonização do plástico. Ele é um grande aliado da nossa vida moderna, né? Você poder transportar um alimento, você transportar líquidos em segurança, sabendo que não vai vazar. Isso é importante, não é uma demonização, mas a gente precisa conscientizar para o uso adequado. Como foi com canudo, né? Exato. A propaganda, lembro como hoje, do canudo, a tartaruga marinha, lembra? Exato. Com canudo de plástico. Essa deu certo. Também foi a imposição, né? No instrumento de comando e controle. A lei determinou. Perfeito. Infelizmente, a gente fizemos umas campanhas, mas precisou a lei para poder coibir esse tipo de canudo de plástico. Exatamente. Deixa eu lhe perguntar, e como está? Você tem notícia? Como você observa, pesquisa, estuda? Como é que funciona em Aracaju essa coleta seletiva? Você tem dados? Ou você tem notícia? Já que você é uma pesquisadora e não trabalha diretamente, a não ser em trabalho voluntário, em trabalho de conscientização, e a gente sabe muito bem, e é uma professora de direito ambiental, sabe muito bem, né, toda a questão da legislação que trata da política de resíduos sólidos. Exato. Pode falar. Exato. Então, eu trabalho atualmente no Ministério Público de Contas e lá a gente tenta articular, né, formas de melhorar a coleta seletiva, né, no nosso, dentro do Tribunal de Contas, né, temos o Ministério Público de Contas e muitas vezes a gente observa justamente essa articulação. Como é que está a coleta seletiva em Aracaju? Ainda temos uma abrangência pequena, né, da coleta seletiva. Seria interessante que a gente tivesse isso na totalidade da nossa cidade, mas ainda não é uma realidade. Mas isso tem caminhado, isso tem melhorado, de termos o protagonismo das cooperativas, né, que esse eu acho que é o ponto-chave também da reciclagem, é a gente trazer o catador e a catadora do material reciclável para o protagonismo que eles merecem, porque o Brasil tem uma média de 4%, recicla 4% do resíduo que produz, uma média. É muito pouco de tudo que a gente produz de lixo todos os dias. Quantos por cento? 4%. 4% é muito pouco. Muito pouco. Então, desse percentual, que já é pouco, né? Mas desse percentual, o protagonismo são dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Perfeito. Eles desempenham um papel essencial para a sustentabilidade. Então, quando ele pega aquele plástico, aquele papelão, aquele papel, vidro, alumínio, que ia para um aterro sanitário, sobrecarregar a natureza, enfim, e se infiltrar em lençóis freáticos, e ele tira isso daqui, né, pega ele no meio do caminho e devolve para a indústria, devolve para o enfim, né, para o comércio, ele está diminuindo drasticamente o impacto ambiental daquilo. Tá também evitando que novos produtos sejam criados, né? Porque se eu estou utilizando novamente, eu não vou precisar extrair da natureza mais matéria-prima, mais petróleo para refinar e produzir mais plástico. Então, eles são o grande elo, assim, central. E Aracaju tem contratado as cooperativas. Nós temos... acredito que 3 funcionando atualmente, que é a CARI, a CORES e a União. Eu ia perguntar isso. Quantas cooperativas tem? Nós temos em Aracaju, não sei, eu acredito que está em vias de criar outra, até porque a demanda da cidade é muito grande. E os desafios também são muito grandes, né, Robéria? Porque... Pode citar alguns desses desafios que eles enfrentam? Claro, é uma coisa muito pontual não, muito crônica, assim. Como a população não tem educação para separar. Então, não somos educados a isso, a separar o plástico, o papel, não somos educados. E aí as pessoas misturam. O lixo, ele acaba virando uma verdadeira meleca de coisas e que ninguém quer fazer uma triagem, por exemplo, né? Uma aula que eu estava assistindo do Instituto Lixo Zero, ele falou, pegue o lixo da sua casa, abra no meio da sua sala. Você ia querer colocar a mão ali e manusear aquilo? Não. Por quê? Porque a gente coloca tudo aquilo que poderia ser reaproveitado junto com aquilo que não poderia ser reaproveitado e achamos que no momento em que a gente embala tudo naquele saco preto e coloca na porta da nossa casa, a nossa responsabilidade acabou, né? Não, isso aqui não me diz respeito. Eu acho que a gente
precisa começar aí. A gente tem que reassumir a responsabilidade. Se fui eu que gerei, eu que produzi aquele lixo, é de minha responsabilidade fazer com que ele tenha o melhor caminho possível. Então, Não, pode continuar. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Por quê? Porque quando eu não separo adequadamente esse resíduo, os catadores não vão ter dignidade no trabalho deles. O catador, se ele vai buscar o plástico no meio de resto de comida, no meio de fezes de animais. Então, Robéria, a prefeitura instala um PEV, que é um ponto de entrega voluntária. Aí tem lá a estrutura para... porque um problema a coleta seletiva do jeito que está, ela não tem ainda como alcançar, mas isso é uma etapa que está sendo concluída, né? Não tem como fazer aquela coleta porta a porta, que é passar na sua porta todos os dias o caminhãozinho da coleta seletiva. Isso ainda não é uma realidade. Isso. Porque você tem um custo muito grande com os caminhões, para manutenção dos caminhões, é combustível. Então, é uma logística muito cara para que as cooperativas consigam desempenhar. Então, vamos buscar soluções. Vamos colocar um ponto em que as pessoas vão lá, colocam só o material reciclável e aí a cooperativa não tem que rodar a cidade toda. Ela vai naquele ponto e recolhe. Isso seria uma boa solução para que eles não tenham que fazer a coleta porta a porta. Só que o que acontece? As pessoas que não são educadas ambientalmente para fazer a separação, vai colocar ali resto de animal, o animal morreu, vai colocar lá fezes de animais. Então, aquele ponto que deveria ser só o resíduo reciclável, que em regra, né, na medida do possível, é um resíduo limpo, digamos assim, acaba se tornando algo impróprio para o trabalho. Então, você não acredita que carecemos de mais conscientização contra isso, né? É a base. Porque assim, essa preservação, essa proteção no meio ambiente, ela passa também pela conscientização ambiental. Certamente. Né? Semana passada a gente falou da educação ambiental, mas assim, a conscientização ambiental. Porque assim, o que eu percebo, talvez porque quem está muito envolvido nessas questões, talvez não perceba tão de perto como aquele que está atrás, Perfeito. Que está numa linha de fundo, que não está vendo como as coisas acontecem. Porque para tudo a conscientização ela é fundamental, né? Eu sei que assim erradicar práticas abusivas, isso é quase impossível. E eu trago um exemplo do cigarro, né? O cigarro antigamente a gente tinha propagandas de que era era sinônimo de liberdade. Hoje você já não tem mais propaganda. Hoje a carteira do cigarro ela já vem com um informativo do quanto é prejudicial. Então, isso é um processo longo. Perfeito. Mas eu ainda entendo a necessidade de políticas públicas voltadas para essa conscientização. Isso. E aí, dentro dessas políticas públicas, a gente também percebe que não só... a gente fica muito fixado a condicionante de licença. A licença, né? A iniciativa privada vai fazer o que está na licença. Então, eu entendo que a iniciativa privada também não é só o cidadão, né? As grandes empresas também podem trabalhar nesse processo de coleta seletiva, independente de ser a sua atividade fim. O que é que você acha disso? Você tocou num ponto crucial, Robéria, que é essa conscientização. Porque nós observamos como alguns tópicos, eles recebem essa campanha de conscientização. A exemplo do cigarro, a exemplo da dengue, a exemplo da vacinação. Eu acredito que coleta seletiva, como você bem pontuou, deveria ser um tema de grandes campanhas institucionais, do poder público, da iniciativa privada, para que as pessoas já crescessem, se formassem e se informassem cada vez mais, porque realmente não parece ser algo, é só separar. Não, tem os seus desafios, né? Por exemplo, tem algo que é plástico, mas está com um adesivo. O adesivo, ele não, né? Você deveria retirar o adesivo, porque ele não, o papel de foto não é reciclável. Então, você tem algumas coisas que
você precisa de um conhecimento. Demanda um tempo, Isso. demanda uma vontade. Exatamente. E demanda você entender o porquê, Exato. né? Precede ao entendimento a respeito. Exatamente. E apesar de a produção do resíduo ser algo natural na nossa vida, porque a todo momento estamos desembalando alguma coisa, produzindo alguma coisa, mas a forma de descartar não é algo natural na nossa vida. Não é. Né? Por isso que é preciso conscientização. E quando a gente vê, por exemplo, né, as baleias encalhadas, né, a questão da tartaruga mirim, o descarte em praias e em mares também são descartes assim irregulares e de um efeito para aquele ecossistema aquático, é um efeito muito negativo, o impacto ambiental é muito negativo para aquele ecossistema. Exato. Mas vamos lá, vamos acrescentar mais. Vamos. A gente tem, por exemplo, uma formação que é uma ilha de plástico que a gente tem no oceano, gigantesca. Isso acaba refletindo esse nosso padrão de consumo, né? Esse nosso padrão de consumo, essa nossa articulação para sempre estar consumindo mais e não se informando acerca do descarte, né? A gente vê, por exemplo, que não adianta, como você falou da conscientização, não adianta a gente ter uma estrutura de coleta seletiva que você saiba que todo dia vai passar um caminhão na sua porta para você deixar lá o seu vidro, seu papel, seu papelão, seu alumínio, mas se você não for conscientizada de como você deve separar, né? Então, começa... E que deve separar. E que deve como separar. E deve. Exato. Porque senão vai ser inútil. Exato, exatamente. Todo esse processo da ponta vai ser dependente de uma boa separação. Porque a gente tem que lembrar que aquilo ali é o valor do trabalho de muitas famílias. Então, aquele plástico que você acabou de beber tomar o seu iogurte, que você acha que não tem mais valor nenhum, pode ser o sustento de muitas famílias que estão ali trabalhando na cooperativa e que vão vender aqueles itens e através dessa venda é que elas vão ter o seu retorno financeiro, né? Então, é preciso que o Estado, ele forneça para os catadores, que são os grandes protagonistas, condições dignas de exercer esse trabalho ambiental que é tão importante, tão essencial, né? Que hoje, infelizmente, ainda não é adequado, né? E como a gente traz, e eu costumo repetir sempre, a gente transfere muito tudo para o poder público, né? E esquece do nosso papel enquanto coletividade. Isso. E esse papel de coletividade, ele passa pela questão da conscientização ambiental. Perfeito. Né? Eu repito, e vocês sabem que eu repito, o direito ambiental é novo. Não adianta a gente querer dizer que não é novo. Né? A gente sabe que lançamento de particulados em desacordo com a legislação que cause mal à saúde é crime desde quando? 2008. Isso. Não é isso, Exato. doutora? Desde 2008. Então, isso aqui é tudo muito novo. Eu costumo e repito. Matar é, no mínimo, pecado desde que vida é vida, né? E a preocupação com o meio ambiente é nova. Então, a gente precisa urgentemente acelerar em processos de conscientização e educação ambiental. Não é tudo, mas é importante principalmente para as futuras gerações. Porque a gente não pode esquecer que, embora a gente tenha um período exploratório imenso, a gente não pode simplesmente cruzar os braços, porque a gente tem que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, o que é que vai restar para eles, né? E especialmente em tempos de urgências climáticas, que eu já nem chamo mais de mudanças climáticas, mas já chamo de urgências climáticas. Então, o que é que você aconselha? O que é que você vê que pode avançar? Né? Quais são os recursos que são oriundos dessas cooperativas? São recursos públicos, né? Já que você trabalha também como assessora do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, né? Como é que funciona? Quais são os recursos que essas cooperativas elas recebem? Como se pode também ajudar, né? Na manutenção? Se pode. Você pode esclarecer? Sim, com certeza. Através dos contratos com o poder público, a cooperativa ela pode ser contratada, ela vai receber uma remuneração diante daqueles recursos, aqueles resíduos que ela fizer a destinação adequada.
adequada, né? Então, é importante que a sociedade conheça as cooperativas da sua cidade. É importante que ela valorize essas cooperativas, que ela se conscientize sobre a separação adequada. Mas é isso, a cooperativa ela vai ter o recurso, pode advir das contratações com o poder público e também da venda dos produtos, né? Do plástico, do papelão, enfim. E uma coisa interessante, Roberta, também falando em contratação do poder público, é que a nova lei de licitações, ela trouxe uma hipótese de dispensa de licitação quando o poder público for contratar cooperativas de catadores de materiais recicláveis, desde que seja formada exclusivamente por pessoas de baixa renda. Então, isso já a gente observa que é a legislação dando ao Estado, dando ao poder público uma facilidade. Olha, quando você for contratar alguém para fazer a coleta seletiva ou a gestão dos resíduos, né, na sua cidade, não contrate uma grande empresa, contrate uma cooperativa. Se você fizer isso, você inclusive tem dispensa de licitação. Então é uma forma de buscar facilitar. Perfeito. Né? Agora, desde que seja realmente formada exclusivamente por pessoas de baixa renda. Então essas pessoas elas vão ter esse retorno. E aí, outra coisa que eu acho interessante, sabe, Robéria, é a gente poder analisar algumas situações, como eu moro num condomínio que tem 3 torres, cada torre tem 13 andares e cada andar tem 6 apartamentos. Então, você imagina a quantidade de pessoas que estão morando nesta pequena localidade, né, um condomínio. E nós não temos nesse condomínio um sistema de coleta seletiva instituído. Não é uma prática. Então, isso me fez muito... estudando sobre coleta seletiva, eu pensei, por que os condomínios não são obrigados, na licença, no processo de... Enfim, a ser obrigado a ter o sistema de coleta seletiva, a firmar uma contratação ou uma parceria com uma cooperativa, ou ainda que sejam... Para recolher. Para recolher, que tenha uma estrutura e que, aí é que eu acho que é a parte mais difícil, ter o compromisso com a conscientização. Né, de fazer programas, de espalhar panfletos, de colocar numa circular. Hoje em dia, quando a gente tem um problema no condomínio, briga, às vezes uma briga tão besta, não circula o condomínio todo. Exatamente. Olha, vocês estão... o cachorro... do condomínio já colocam lá. Olha, o cachorro não pode ir pelo elevador de serviço, só pode ir pro serviço. Tudo eles falam. Tudo. Eles dão um jeito de comunicar a todos. Então, isso poderia ser algo já estruturado, né? Talvez até já ter um modelo de material informativo para que os condomínios adotassem. Então, isso é algo que a gente também precisa observar, né? E buscar até... Eu estou conversando com a administração, né, do meu condomínio para ver se a gente consegue, me colocando à disposição. Eu posso ajudar na parte de conscientização, posso buscar articular com as cooperativas que conheço, enfim, para que a gente consiga comece a transformar a nossa comunidade, né? Ali, a nossa aldeiazinha, porque é assim que a gente vai conseguir trazer grandes mudanças, né? Se a gente for no pequeno. Né? Eu penso igual a você. Eu penso que no pequeno a gente consegue, e a gente consegue trazer mais resultados, inclusive, para as futuras gerações, porque Exato. Os nossos filhos estão vendo, eles estão aprendendo, eles estão crescendo, e eles estão vendo um novo movimento com relação a isso. Então, Exato. Essas práticas já vão ser comuns daquilo que a gente um dia criou resistência, as pessoas criaram resistência, isso vai ser uma prática comum. Exato. Quer deixar algum conselho? O conselho que eu quero deixar é para que as pessoas utilizem todas essas facilidades que hoje a gente tem do mundo digital para se informar de uma questão tão importante para a nossa vida, que é a coleta seletiva. Principalmente numa cidade como Aracaju, que a gente tem uma área costeira, a gente tem manguezal, a gente tem um problema muito sensível na nossa cidade com drenagem, né? Então, chove em Aracaju, é o caos instalado. A drenagem de água pluvial é um problema. Exato. Então, temos essa solução das canais, né? Que também é controversa, mas que aí a gente acaba tendo esses resíduos que poderiam estar voltando para uma destinação e eles estão lá nos manguezais, estão nos canais, estão nos bueiros. Assoreando os rios, né? Exatamente. Então, que as pessoas utilizem toda essa facilidade digital para a gente se informar sobre coleta seletiva, trazer o protagonismo para os catadores. Não é um bicho de 7 cabeças. Você começa... É uma prática, né, Roberta? Que a gente, como você falou, o cigarro parecia uma coisa tão... E as pessoas não conseguimos diminuir a dengue. Então, pequenos hábitos que a gente pode fazer, como ter lixeiras separadas, não misturar,
e depois você destinar adequadamente, aprender mais sobre coleta seletiva. Eu acho que já passou da hora, o ano é 2025, já passou da hora da gente se responsabilizar pelo lixo que a gente produz. Perfeito. Muito obrigada. Eu hoje fui abençoada, né? Eu fui abençoada recebendo a doutora Damásia, professora, uma querida, engajada, ativista, muito consciente das questões ambientais e especialmente professora de Direito Ambiental. Eu lhe agradeço pela honra. oportunidade de te ouvir tão perto, né? Eu já acompanho nas redes sociais. E, assim, muito feliz. Eu quero também lhe parabenizar por tamanha conscientização e espero que você possa voltar, né, e trazer também a questão da conscientização ambiental para que a gente possa, nesse trabalho que é aqui, Ambiental Podcast, sabe, recebendo, é um trabalho, é o que a gente pode oferecer, né, e a comunidade, ela pode e vai aprender conosco. Exato. Então, eu quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço, minha querida. Obrigada. É uma honra conversar com uma das maiores referências de direito ambiental do estado de Sergipe, quiçá do Brasil. Obrigada, não exagere. Muito obrigada. Um beijo e até de hoje a 15 a gente continua com o Ambiental Podcast.